João capítulo 20, do versículo 26 ao 29, nós lemos assim: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Existem certas experiências que alguns personagens bíblicos tiveram, as quais nós nunca teremos. Nós nunca vamos ver Jesus ressuscitar um morto. Nós não vamos ver pães e peixes sendo multiplicados para alimentar multidões. Nós não vamos ver e ouvir diretamente de Deus, de Cristo, como alguns personagens viram, tiveram contato, tocaram, manusearam, conviveram. Nós não vamos testemunhar milagres e maravilhas como nos tempos bíblicos. Um milagre e uma maravilha que muitas vezes é despercebida é quando uma alma aceita Cristo. Esse é o maior milagre de todos os milagres. É algo que talvez por ser não é tão corriqueiro assim, mas por ser algo que estamos acostumados, nós percebemos pouco a majestade e a glória de uma alma que é salva, uma vida que é transformada, um espírito que é vivificado. Nós não vamos ver o Cristo ressurreto. São coisas, são experiências que muitos personagens, ou alguns personagens bíblicos tiveram e que nós não teremos. Isso, no entanto, não nos diminui como cristãos. Isso não nos faz menos abençoados. Na realidade, segundo o texto que nós lemos, isso nos torna mais abençoados. O fato que nós não vemos, o fato que nós não presenciamos essas coisas, nos torna mais abençoados do que aqueles que experimentaram. E é justamente o tema desta noite: bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós tiramos isso aqui do versículo 29, quando Jesus quando ele replicou para Tomé, quando Tomé, que antes havia desacreditado, e antes tinha dito que ele só iria crer se colocasse as mãos nas suas feridas e tocasse nas suas... Ele só ia acreditar se ele visse e tocasse. Quando Jesus apareceu, ele reconheceu. E ele disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Ele falou: Tomé, você está acreditando porque eu estou aqui. Você está me vendo. Eu faço questão que você me toque, coloque a sua mão nas minhas feridas. Mas bem-aventurado, muito melhor aqueles que nunca estão tendo essa experiência de estar me vendo, estar me tocando, porém creram. E é aí que nós nos encaixamos. Então vamos começar essa noite nesse tema: bem-aventurados os que não viram e creram, que somos nós. Nós cremos. Apesar de nunca ter visto o milagre, nunca ter visto Cristo, nunca ter colocado as mãos no seu lado, nunca ter visto nada disso, mas nós cremos. Nós somos bem-aventurados. Versículo 29. Primeira coisa que eu quero trazer dentro desse tema é que nós não precisamos ver para crer. Nós não precisamos ver para crer. O versículo 29 diz:
porque me viste, Tomé, creste. Porque você me viu, você está crendo. Então Jesus aqui está deixando bem claro, e Jesus aqui está atribuindo o crer de Tomé no ver de Tomé. O crer baseado no ver. O que nos traz à mente a essência da fé bíblica. Hebreus 11, versículo 1, grande capítulo da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Jesus falou, você crê porque você viu. Abençoado aquele que não vê, mas crê. E a fé é justamente crer sem ver. É a prova das coisas que não se veem. 1 Pedro 1, versículo 8. Ao qual não o havendo visto, a mais nós amamos aquele que nós não temos visto, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Então Jesus, ele redarguiu Tomé, mas ele deu esperança a todos nós. Ele deu um puxão de orelha em Tomé e falou, Tomé, você está crendo porque você está vendo? Mas ao puxar a orelha de Tomé, ao redarguir Tomé, ele nos dá esperança, porque nós não vemos, mas nós cremos. Nós sim temos a fé bíblica. Deus dá esperança para todos os crentes que seguiriam aquele episódio. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós podemos amar e podemos crer sem ter visto. É o que nós lemos agora há pouco, 1 Pedro 1,8. Ao qual Cristo, não o havendo visto, amais. Nós podemos amar e nós podemos crer, mesmo sem nunca ter visto. Olhem comigo para João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 24. Primeiramente, então, nós sabemos que nós não precisamos ver para crer. Mas nós precisamos crer para ver. Nós não precisamos ver para crer, mas precisamos crer para ver. Acompanhe meu raciocínio. João 20. Note que nós vamos ler versículo 24 a 25. Nós lemos agora há pouco João 20, 26 a 29. João 20, 26 a 29, que nós lemos agora há pouco, fala, e 8 dias depois, o que nós vamos ler agora no versículo 24 a 25, são os 8 dias antes. O versículo 26 começa 8 dias depois, o versículo 25 é os 8 dias antes, que diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. De maneira nenhuma o crerei. Isso é a antítese da fé. Eu quero ver para crer. Fé é justamente o contrário, é você crer sem estar vendo. Mas para que Tomé visse, ele teria que crer. Então, mais uma vez, quero que vocês entendam bem onde eu estou chegando. Nós não precisamos ver para crer, mas nós precisamos crer para ver. Como assim, pastor? Como crer para ver? Tomé não estava presente, lá no versículo 24, porque ele estava ausente quando Jesus apareceu. Quando Jesus se colocou no meio deles, no versículo 26 fala, 8 dias antes estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus. Então aqui no versículo 24, os 8 dias antes fala, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Me diga uma coisa, quando é que Jesus se faz presente no meio dos seus discípulos? O que nós chamamos isso? Eu vou dar uma dica, começa com C, acaba com O e tem ULT no meio. É culto, gente. Culto. Jesus se faz presente quando a igreja está reunida.
onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, onde que ele vai estar? No meio deles. O que houve aqui foi que houve um culto. Houve um culto, os discípulos. E os discípulos são o quê? São as pessoas que creem em Cristo, estão aprendendo de Cristo. Viemos fazer o que aqui hoje? Aprender de Cristo, ouvir de Cristo, comunhar com Cristo, um com os outros. O que houve é que houve um culto, mas Tomé não estava lá. O motivo pelo qual Tomé não estava lá não é dado. E francamente não interessa. Porque seja lá qual foi o motivo, você perdeu. Tomé perdeu a oportunidade de estar presente quando Jesus apareceu no meio deles e falou com eles. Ele não estava lá. Ah, mas era porque... Não interessa por quê. Perdeu. Perdeu. Querendo usar aqui a frase infamosa. Perdeu, mané. Perdeu. Não estava lá, perdeu. Pastor, quais são os motivos justificados, corretos, de você não estar no culto? Número 1, você morreu. 2, você está preso. 3, você está com o pé na cova, doente no hospital, internado na UTI. Pronto. Esses são motivos razoáveis. Fora isso, não tem motivo, não tem porquê. Nada é mais importante. Então, o que Tomé fez, basicamente, ele não viu porque ele não creu. O que é crer? O que é exercitar a fé? É a gente saber, crer e fazer. É você saber da importância que é estar no culto, crer na importância e prioridade de estar no culto, por exemplo, e se fazer presente no culto. Você saber, crer, mas não vir, francamente, foi isso que Tomé fez. Ele sabia, ele cria. Eu creio que não. Por quê? Porque ele não estava lá. Todos estavam lá. Só não estava Tomé. Então Tomé queria ver para crer. Mas se ele tivesse crido na promessa, se ele tivesse acreditado na promessa, ele teria visto. Ou seja, temos que crer para ver. Se a gente crer e fazer, nós vamos ver aquilo que nós exigimos. Mas com Deus é assim. Primeiro nós obedecemos para depois a gente ter o resultado. O ser humano não. Não, eu quero ver para fazer. Foi o que Tomé falou. Eu só vou crer se eu ver. Eu só vou crer se eu ver. E se ele tivesse crido, ele teria visto Cristo. Se ele tivesse acreditado na importância de estar reunido, e na promessa, vamos ver agora, a promessa que Jesus tinha feito, ele não teria faltado. Seja lá o que foi. Apesar de não ser dado aqui o motivo. Mas vendo essa promessa, temos que entender algumas coisas. Primeira coisa, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, que é o quê? Que era um domingo. Era um culto, era domingo. Maria Madalena havia ido ao sepulcro, depois que ele foi sepultado, tal coisa, no terceiro dia, ela foi no sepulcro, não o encontrou, encontraram os anjos lá, e de fato, nesse episódio aqui em João capítulo 20, veja bem, é João capítulo 20, versículo 17, está no mesmo contexto. A gente leu o versículo 26 a 29 de João 20, nós lemos o versículo 24 a 25 de João 20, e agora eu vou ler o versículo 17 de João 20. Então estamos lendo para trás, mas o contexto e a ocasião e a narrativa é a mesma. O que foi que houve antes de aparecer a primeira vez e aparecer 8 dias depois? Onde começou tudo isso? No versículo 17, diz assim: e disse-lhe Jesus, ela foi lá no sepulcro, Jesus não estava lá, Jesus apareceu para ela, ela não o reconheceu. Ela pensou que ele fosse talvez um jardineiro, alguém que trabalhasse lá, e ela pergunta, onde vocês fizeram com o corpo dele? Ela não reconheceu. Depois, quando ele falou, Jesus falou, ela o reconheceu. Mas de início ela não reconheceu. E diz assim, versículo 17, disse-lhe Jesus para Maria Madalena, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí versículo seguinte, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, paz seja convosco. Jesus já havia prometido
que eles os encontraria. E Jesus havia avisado por Maria Madalena, no dia que eles ressurgiu, para avisar os discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu volto. Ele já havia dito que iria os encontrar. E de fato encontrou. Só que Tomé não estava lá. Tomé perdeu o culto. Tomé tinha algo mais importante. Nós não sabemos o que é. E como eu disse, não interessa o que é. Nada é mais importante do que o encontro com Cristo. Não, mas é porque não tem porquê, não tem nada. Seja lá o que for, não se compara. Não se compara. O triste é que muita gente já falasse: olha gente, vai ter um culto aqui, terça-feira, 10 da noite. Pastor, não sei. E nós estaremos distribuindo R$1.000 para todo mundo que vier. Opa, eu vou arrumar um jeito de estar lá. Terça-feira, 10 da noite. Não tem problema, pastor. Quanto mesmo? 1.000? Não é no Pix, é em dinheiro mesmo? Tranquilo, eu estarei. Pode estar chovendo, pode ter um leão na rua, pode estar o mundo desabando. 10 horas, terça-feira eu estou lá. Ninguém aqui, é claro, mas não é triste isso? Nossas prioridades como são? Se for algo que nós valorizamos, aquilo vai subir em prioridade e o resto vai sumir no mapa. Algo subiu em prioridade para Tomé, que ele não acreditou. Jesus, ao ascender, ele deu uma ordem e reafirmou a promessa. Lucas 24, o versículo 49. E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus havia feito a promessa de revesti-los com poder. Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Eu vou encontrar com vocês. Eu vou dar a promessa que meu Pai fez. Onde é que estava Tomé naquele dia? Não estava lá. Perdeu a oportunidade. O que foi que houve naquele primeiro culto? Naquele primeiro domingo da ressurreição? João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quem não estava lá? Tomé. O culto que receberia a promessa, o culto que Jesus apareceria e entregaria a promessa do Pai, de ser revestido por poder, de receber o Espírito Santo, Tomé não foi. Bem-aventurados os que não veem, mas creem. Tomé falou: eu só vou crer se eu ver. Nós não precisamos ver para crer, mas nós precisamos crer para ver. Todos os outros discípulos que estavam presentes, eles creram. Como é que sabemos que eles creram? Eles estavam lá. Eles estavam presentes, eles creram. Eles sabiam, acreditaram, estavam presentes, estavam lá, estavam juntos. Tomé não. Nós não precisamos ver para crer, mas temos que crer para ver. Quando nós cremos e fazemos, e estamos onde deveríamos estar, fazemos o que deveríamos fazer, e somos o que deveríamos ser, nós vamos ver. Mas primeiro tem que crer, que inclui fazer. Se tivesse crido, ele teria visto. Tomé faltou ao culto, porque faltou-lhe a fé, faltou-lhe a obra de estar lá presente. Mas note que ali, no versículo 21 e 22 de João 20, aquilo era só a entrada do Espírito Santo. Aquilo foi só uma espécie de uma amostra do Espírito Santo. Porque o que foi prometido era o batismo do Espírito Santo, que a gente lê lá em Atos 1, versículo 4. E estando eles, determinou-lhes que não se assentassem
de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Veja bem, muito parecido com o que a gente leu lá em Lucas 24, né? Pois bem, aí continua. Muito parecido porque é a mesma coisa, é outro relato apenas. Até que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Veja bem, aí nós vamos para Atos 2, nós não vamos, mas em Atos 2 houve o batismo com o Espírito Santo. Agora veja bem, e ali em João 20, que Jesus soprou e falou, recebei o Espírito Santo. Veja bem, naquela época, até aquele momento, quando alguém era salvo, eles não recebiam o Espírito Santo. Davi, Moisés, todos os salvos do Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo que habitava neles, não tinham. Isso é algo da era da igreja, dessa época da igreja, tá? Então, os discípulos, os apóstolos, os discípulos eram salvos? Eram. O que eles não tinham? O Espírito Santo, o selo. Então, ali naquele culto que Tomé faltou, ele e falou, recebeu o Espírito Santo. Mas aquilo não é o batismo do Espírito Santo. A palavra batismo significa submerger em algo. Literalmente submerger. Por isso que batismo tem que ser por imersão. É o que significa batismo. Se Jesus fez, eles foram submersos? Não. Ali só receberam o Espírito Santo, porque até então, e a partir dali, todo salvo recebe, no momento da salvação, recebe o Espírito Santo. Não quer dizer que aquele crente que recebeu o Espírito Santo na salvação, no caso deles, que receberam o sopro, eles não tinham o poder do Espírito Santo, eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Isso ocorreu só em Atos capítulo 2. Então qual a diferença, pastor? Bom, se você ler, nós não vamos lá agora, e é todo um estudo dos batismos diferentes que tem, batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo, de Cristo, não vamos lá hoje, tá? Outra ocasião, ou se você estiver aperreado, não vai conseguir dormir hoje à noite, fala comigo depois do culto, que eu dou uma explicação rapidinha. Mas o que aconteceu ali? Se a gente for lá, não vamos, mas se a gente for, você vai ver que um vento, estava dentro de um salão, digamos, grande, todo fechado, e soprou um vento. E o Espírito Santo encheu aquele local. Ele encheu, do mesmo jeito que esse batistério está cheio de quê? De água. Então ali em Atos, eles foram sim batizados no Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estavam num local que estava cheio do Espírito Santo, e eles estavam dentro. Assim como a gente desce nas águas. O batistério está cheio de água. Aquele local estava cheio do Espírito Santo. Ali em Atos 2 houve o batismo, que foi posterior ao episódio aqui, tá? Mas fazia parte da promessa. Iam receber o Espírito Santo, iam ser batizados com o Espírito Santo, porque ele disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então aqui você já vê que tem dois batismos. Tem um com água, e tem um com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é água e água não é Espírito Santo. Logo, dois batismos. Um nas águas e um com o Espírito Santo. Mas deixa disso, podemos falar nisso em outra ocasião. Então, muitas vezes nós não cremos porque nós não vemos. Muitas vezes nós não tomamos as decisões e as ações necessárias porque nós não estamos vendo. Então, eu não vou crer no que eu não vejo. O pastor falou, a Bíblia diz, mas eu não estou vendo. Então, muitas vezes nós não cremos porque não vemos, mas nós não vemos por culpa nossa. Porque se a gente cresce, a gente ia ver o resultado. Mas a gente quer ver o resultado para depois fazer. Não é assim que funciona a economia de Deus. Se nós obedecemos, e se nós não estamos e não fazendo o que deveríamos, nós nunca vamos ver. E nós cremos fazendo. Tiago 2:20. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, se eu não fazer, se eu não tenho as obras para dar lastro e respaldo na minha fé, então minha fé é morta.
E se minha fé é morta, eu não vou ver o resultado que eu tanto quero, que eu tanto demando, que eu tanto exijo. Não, faça, que os resultados virão. E aquilo que nós estamos demandando vai se concretizar. Por isso que a Bíblia fala que bom entendimento tem aqueles que cumprem o seu mandamento, lá no Salmo 110, versículo 11. Por quê? Porque quando nós fazemos, nós vamos entender. E quando eu entendo, fica mais fácil eu fazer. Porque eu já fiz, já provei, então fica mais fácil eu fazer de novo. Então, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu me rendo, quanto mais eu sigo a Cristo, mais fácil fica eu seguir a Cristo, me render e obedecer. E quanto mais eu desobedeço a Cristo, resisto a Cristo, mais difícil vai ser eu obedecer e seguir, me submeter. Porque nós queremos ver o resultado para depois fazer. E Deus fala, não, você faça, que você vai ver o resultado e a sua fé será então incrementada. Então, se nós não lemos a palavra, não obedecemos a palavra, se nós não oramos, não brilhamos, não salgamos, esperamos ver o que exatamente? O que nós queremos ver se a gente não faz nada que Deus nos pede e nos manda e espera de nós? Não vamos ver nada. E se eu só vou crer se eu ver, nós estamos cavando a nossa própria cova espiritual. Abençoado, bem-aventurado aquele que crê, mas não vê. Nós podemos ser abençoados, nós não precisamos ver para crer. Temos que crer para ver. Vamos comigo para João, 1 João, final da Bíblia, 1 João capítulo 1. Nós não precisamos ver, ter esse contato direto, como teve Tomé, como teve Pedro, como teve Paulo, como teve João, como teve Mateus, como teve tantas outras pessoas. Nós não precisamos ver e ter esse contato para ter comunhão com Cristo. Ah, pastor, se eu tivesse visto, convivido, se eu tivesse andado, jantado, ouvido Jesus pregar, se eu tivesse convivido com Ele, aí sim eu teria comunhão verdadeira. Bem-aventurado os que não viram, mas creem. 1 João 1, olhe comigo no versículo 1 até o 4. O que era desde o princípio, quem que era desde o princípio? Cristo. O que era desde o princípio, então aqui o apóstolo João está dizendo em relação a Cristo. O que ouvimos, tem uma coisa, de quem João ouviu Cristo? Ele ouviu Cristo. Ele não ouviu falar de Cristo. Ele não viu alguém pregar sobre Cristo. Ele não leu as palavras de Cristo. Ele estava lá. O som que saiu da boca de Cristo entrou no ouvido de João. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. João foi testemunha de primeira mão, ele viu com os olhos dele a Cristo, ele ouviu com os ouvidos dele a Cristo. O que temos contemplado, ele contemplou. O que precisa contemplar? Bom, ele não só viu, ele contemplou. É você olhar demoradamente, estudiosamente, concentradamente, cuidadosamente. Não foi um ver passageiro. Aí continua. E as nossas mãos tocaram. O próprio João, várias vezes, relato, nós vemos que João se reclinava sobre o peito de Cristo. João era muito próximo de Cristo, nós lemos isso, ele havia tocado, não só ouvido e visto e contemplado, ele havia tocado Cristo. Mas vamos lá, continuando. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quem é a palavra da vida? Cristo é a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada. Quem manifestou essa vida? Cristo. E nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Agora preste bem atenção. Para que também tenhais comunhão conosco.
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele está dizendo aqui, aquilo que nós anunciamos para você, daquilo que nós vimos, que ouvimos, que tocamos, contemplamos, isso que foi manifestado a nós, nós anunciamos e pregamos a você, para que vocês possam ter a mesma, que vocês também tenham essa mesma comunhão que nós temos com o Pai e com seu Filho. Eu e você podemos ter a mesma comunhão que o apóstolo João teve, que o apóstolo Pedro teve, que Tomé teve, que qualquer um deles teve, mesmo nunca tendo visto, ouvido, tocado ou contemplado a Cristo. Nós podemos ter essa mesma comunhão. Nós não precisamos ter visto para crer, e nem precisamos ter visto para ter a comunhão que eles tiveram. Por quê? Porque o mesmo Deus, o Espírito Santo que habitou neles, habita em nós que somos salvos. Então, o fato que eu não vi, que eu não presenciei, que eu não toquei, que eu não ouvi, que eu não contemplei, não vem ao caso, que nós temos Ele morando em nós, habitando em nós. E o nosso gozo, alegria e comunhão é igual deles. Por isso que Jesus falou para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque você crê, porque você viu, qualquer um. Mas aqueles que não vão ver, como nós, mas vão crer, como nós, serão bem-aventurados. Então o fato que nós não temos essa proximidade, comunhão, intimidade com Cristo, não diminui nosso relacionamento com Cristo, não diminui a nossa cristandade, não diminui a nossa comunhão, ao contrário, aumenta e incrementa. Essa palavra comunhão, que João usa 2 vezes, no versículo 3, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Essa palavra comunhão é a palavra grega koinonia. Koinonia significa comum. Comum no mais amplo senso. Comum no sentido de como de unidade. Estar junto com, ser um. Então fala que nós devemos ter essa comunhão. Ser um com Cristo. Não só comunhão, mas gozo. Alegria. Não uma alegria do nosso meio, não alegria externa, mas um gozo. A diferença de gozo ou alegria e felicidade é que felicidade é ligado com algo externo. Passei no concurso, felicidade. Ganhei na loto, felicidade. Mas eu pergunto, por que está apostando em jogo de azar? E 2, cadê o dízimo? Bom, anyway, continuando. Então felicidade tem a ver com circunstâncias eternas. Alegria e gozo não. Alegria e gozo é independente. Independente. A mesma alegria. A gente pode ver em 1 Pedro 1,8. A gente lê 1 Pedro 1, 1 a 4, 1 Pedro 1,8. A qual, não havendo visto, não lemos agora há pouco esse versículo, mas olha o que fala aqui. Ao qual, não havendo visto, ou seja, nós não vemos Cristo a mais. No qual, não vendo agora, sinal que nós vamos vê-lo, mas agora, não vendo agora, mas crendo, então eu posso amar, eu posso crer, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Nós podemos ter um gozo indescritível. Por isso que quando um crente não tem um gozo indescritível e glorioso, algo está errado. A norma do cristão, do crente, do filho de Deus, é você ter um gozo indescritível. Por que indescritível? É indescritível porque você não pode explicá-lo. Indescritível e glorioso. Apesar das circunstâncias, eu posso ter uma alegria interna que é indescritível, porque não depende do que está acontecendo aqui fora.
depende do que está acontecendo aqui dentro. Aqui dentro. Bem-aventurado os que não veem, mas creem. Quero terminar isso voltando para o versículo 28 de João 20. Só para resumir hoje. Qual é o resultado de alguém que vê e crê, ou qual é o resultado de alguém que crê e vê? Note bem, ambos acabam vendo. Só que um, como Tomé, quer ver primeiro para depois crer, e nós cremos para ver. Se é mais bem-aventurado nós que não vemos e cremos, olha o que houve com Tomé quando ele precisou ver para crer. Ou seja, ele viu, mas ele não creu para ver, ele viu para crer. Nós estamos na outra categoria. Nós cremos sem ter visto. E olha o resultado inferior comparado ao nosso possível resultado. No versículo 28, a reação de Tomé foi: Senhor meu e Deus meu. Quando nós cremos, para então vermos, vai ser o reconhecimento de quem Cristo é. Que Ele é o Senhor e que Ele é Deus. Agora entenda uma coisa. Há uma diferença entre ser Deus e ser Senhor. Não é a mesma coisa, pastor? Nananananil. Deus é Deus. Se você crê nele ou não, se você aceita isso ou não, Ele é Deus. Deus é o Deus do mundo. Para o ateu, Deus continua sendo Deus. Para aquela pessoa que não crê na Bíblia, Ele continua sendo Deus. Quem contempla Deus e o que ele acha de Deus não afeta o fato que Deus é Deus. Senhor é diferente. Para Cristo ser o seu Senhor, exige submissão nossa. Cristo não vai impor o senhorio dele em cima de ninguém. Não nesse tempo, ok. Se Cristo pudesse impor o senhorio dele nas pessoas, se esse fosse o plano de Deus para essa época, de Jesus ser e falar: eu sou o Senhor, goste ou não. Você acha que o mundo está nessa bagunça que está? Não. Ele simplesmente ia dizer: eu sou o Senhor e acabou. O fato, Ele é Deus e acabou. Mas só pode dizer Senhor meu quem se submete a Cristo. Deus meu não. Você pode submeter ou não a Deus, Deus é o seu Deus. Mas Senhor, só se nós nos submetermos a Ele, obedecermos, seguimos, fazemos dele o nosso Senhor, aí sim podemos dizer meu Senhor. É muito fácil encher a boca, Jesus o meu Senhor, e está vivendo uma vida que traz vergonha para Ele. Uma vida rebelde, desobediente, que não obedece, que não faz nada. Mas Senhor, por quê? Jesus disse certa vez: por que me chamais de Senhor? Por que me chamam de Senhor? Haverá uma época em que Jesus será o Senhor deste mundo. E Ele vai reger este mundo com cetro de ferro, indicando... Vai ser quando? No milênio. No milênio, a Bíblia fala, não vai ter guerra, não vai ter armas, as armas vão ser transformadas em implementos agrícolas, não vai haver violência de qualquer espécie, não vai ter roubo, não vai ter crime, não vai ter injustiça, não vai ter guerra, não vai ter morte. Aquele que morreu com 100 anos, vão dizer, morreu criança. Por quê? Vai morrer devido a algum acidente, alguma coisa, mas não vai morrer de velhice ou doença. Pois é. No milênio, Ele vai ser o rei e vai governar o mundo com a mão. Ele vai ser o Senhor. Aí sim, vocês vão fazer isso na marra.
Isso no milênio. Nós não estamos no milênio. Hoje, Jesus não é Senhor do mundo. Por que não, pastor? Como é que ele não é Senhor do mundo? Não, isso não é blasfêmia? Gente, se Jesus fosse o Senhor do mundo, leia o jornal. Não existe mais jornal. Assista a televisão, então. Veja o que está acontecendo no mundo. E você me diga, é Jesus que está no controle de tudo isso? Ele que está mandando tudo isso? Claro que não. Ele está deixando rolar, contra a vontade dele, é claro. Tá? Mas é a permissão dele, é a vontade permissiva dele, mas o dia está chegando, a fatura está chegando a hora, muito perto, de ser puxada a contas, quando ele vai voltar e vai julgar as nações. A hora está chegando, mas não chegou ainda. Ele não é o Senhor do mundo, mas ele pode ser o seu e o meu Senhor. Isso ele pode, se nós nos submetemos a ele. Se nós fizermos dele o nosso Senhor. Se o Senhor fala pula, você pula. Se o Senhor fala senta, você senta. Se ele fala, você fala. Se ele fala cala, você cala. Por quê? Ele é o meu Senhor. Faça isso, não faça aquilo. Haja assim, haja assado. Sim, Senhor, não, Senhor, pois não, Senhor. Aí sim, ele pode ser nosso Senhor. Mas só porque você é salvo, não quer dizer que Jesus é seu Senhor. Ele deveria ser. Mas não quer dizer que ele é. Agora, Deus, ele é Deus para todo mundo. Para o ateu, ele continua sendo Deus. A deidade de Deus não diminui, porque tem algum abilulado tolo que diz que não existe Deus. É um tolo. O tolo diz no seu coração, não existe Deus. É um tolo, é um louco, é um maluco. Não afeta Deus. Deus não é menos Deus porque o mundo não crê em Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo poder, os mesmos atributos, não muda absolutamente nada. Agora, Senhor, é uma escolha que nós fazemos. E o resultado de Tomé, quando ele viu, ele teve que ver, mas quando ele viu, ele creu. E quando ele creu, ele falou o quê? Meu Senhor e meu Deus. Então, quando nós fazemos para ver, é como eu falei, quando a gente obedece para ver, o resultado vai ser meu Deus sim, mas também meu Senhor. Então, o crente que não se submete ao senhorio de Cristo, eu não estou falando de salvação, ninguém me engana, não tem nada a ver com salvação. Quando o crente se submete à autoridade de Cristo em sua vida, o resultado vai você dizer, ainda mais, meu Deus e meu Senhor, mais ainda, o que torna mais fácil ele se submeter mais e mais e mais e mais. Quando nós não fazemos como Tomé não fez, se ausentou, Deus sabe lá por quê. Qual foi a reação dele? Eu não vou crer, de modo nenhum vou crer, se eu não ver, se eu botar minhas mãos, se eu tocar. Veja como a fé dele desmoronou. Eu só vou crer se eu ver, isso não é fé. Quando nós exigimos ver para crer, a nossa fé despenca. Quando nós cremos mesmo sem ver, a nossa fé aumenta. E nós podemos falar, meu Senhor e meu Deus, ambos. Deus, Ele é de todo mundo. Mas Jesus é o seu Senhor? Tudo vai depender dessa questão da fé. Bem-aventurado os que não viram, mas creram.